Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui presentes e todas aquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais, que nos acompanham nas nossas palestras e nos nossos evangelhos. Quem está com seus celulares ligados, a gente pede por favor que coloque no modo silencioso para que não possa atrapalhar o nosso estudo do Evangelho de hoje. Nós temos a venda de livros nos sábados e hoje a gente tem a de livros, somente a de livros. Também estamos recebendo doações de alimentos, de rações para pets. E qualquer informação, vocês podem procurar a recepção, que aí eles lhe dão mais informações sobre os trabalhos também da nossa casa. Vou ler aqui a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, a 160. Não duvide do poder da bondade, embora pareça que tudo está contra você. Um coração com Deus representa a maioria contra toda a multidão desvairada. A bondade praticada em todos os homens é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e de paz. Só quem planta bondade encontra dentro de si a força de viver com Deus. Use então, sem restrições, a bondade de seu coração. Então, após essa mensagem, gostaria de pedir que se tire à vontade, que feche os olhos para nos fazer a nossa prece inicial. Vamos rogar a Jesus Cristo, a Mãe Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade que aqui já se faz presente, que eles possam derramar sobre cada um de nós a luz da esperança, a chama da fé. Que Ele possa acender em nós essa chama, para que nós possamos seguir adiante essa nossa caminhada, buscando saber e o motivo ao qual estamos vivendo essa nossa vida de hoje. Que os Espíritos bondosos que dirigem esse trabalho possam intuir e instruir o nosso irmão Jefferson, que irá proferir o Evangelho da noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, nos ilumine, nos proteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a nossa evangeloterapia é o capítulo 5, item 21, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. E também vai ter a explicação do Livro dos Espíritos, da questão 53 e 54. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Boa noite a todos aí que estão acompanhando pelas redes sociais. E o nosso temática de hoje, né, como vocês viram, no nosso Evangelho Terapia, perda das pessoas amadas, mortes prematuras. E na questão dos livros dos Espíritos, também a gente vai estar falando um pouquinho, que é um pouco até parecido, que a gente vai falar sobre a criação. São temas pertinentes que nos envolvem na noite de hoje, como o próprio Evangelho já nos diz, Evangelho Terapia, ou seja, que esse Evangelho possa adentrar dentro de nós e nos abastecer de energias boas, de energias que nos envolvam a nossa mente e
que transforme todas as nossas mazelas que estão nos nossos corações. E para nós darmos início, nós vamos falar agora, no caso, sobre as duas questões do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que é a questão 53A e 54. As duas questões, ela está localizada na parte primeira do Livro dos Espíritos. Quem tiver curiosidade, é onde vocês vão encontrar, da obra do Pentateuco que nós estudamos, é onde vocês vão encontrar as perguntas que Kardec fez para a espiritualidade, de diversas questões que nos afligem, basicamente. Então, hoje a gente vai estar trabalhando sobre a criação. E na criação, na questão 53, ele diz assim, eu vou relembrar a questão 53 que foi trabalhada. Na questão 53 ele diz: o homem surgiu em muitos pontos do globo. Veja, tem que perguntar: o homem surgiu em muitos pontos do globo? A espiritualidade responde: sim, e em épocas várias, o que também constituiu uma das causas da diversidade das raças, depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma a outras raças, novos tipos e formaram. Ou seja, nós fomos colocados em diversas partes do nosso globo aqui. Por isso que a gente vê diversos tipos de raças. Mas na questão 53A, que ele fala um complemento da questão 53, ele diz assim: estas diferenças constituem espécies distintas? Aí a espiritualidade responde: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo que elas deixem de ser forma uma só espécie? Não. Ou seja, nessa primeira questão a gente tem que ver que a pergunta em si foi material, é mais uma questão material, é mais o corpo, é mais a gente aqui. Mas só que nós estamos encarnados em corpos de carne, mas somos espírito. Por isso que ele fala que a questão da família sempre vai existir. A família que ele fala aqui é a família espiritual. Então, quando nós falamos, nós somos irmãos, sim. Por que nós somos irmãos? Porque viemos de um único Pai. Essa é a criação. Mas só que para nós evoluir, precisamos passar por diversas situações ou diversos povos. Imaginemos, a gente não sabe que existem vários tipos de laranja, não é? São vários tipos de laranja, mas ela deixa de ser laranja? Não, é só um tipo que vai ser diferente. É uma laranja comum, é uma laranja pera, é uma laranja cravo que a gente faz, aqui já é uma tangerina, né, que a gente tá vendo, mas deixa de ser laranja? Não. Os tipos são diferentes, mas nunca vai deixar de ser laranja. Ou seja, somos espíritos, mas vamos vir em corpos diferentes. E é o que fala na questão 54. E Kardec pergunta, ainda reafirmando, né? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? É como se falamos aqui, né? Então eu, você, todos nós aqui, já que nós não viemos da mesma pessoa no nosso corpo, então quer dizer que a gente não vai ser mais irmãos. Mas só que é como a espiritualidade coloca esse processo: estais sempre inclinado, a gente vai ver assim: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinado a tomar as palavras na sua significação literal, ou seja, sempre estamos falando de irmão quando se trata somente de ser trazido de um único indivíduo.
o meu irmão, acho que a gente fala muito isso, né? Você é meu irmão, mas o meu irmão de sangue é fulano. Eu, no caso, tenho 2 irmãos de sangue, que é Jadson e Dionísio, que moram lá em Pernambuco. Aí, por fato de eles serem da mesma mãe, aí eu já vou dizer que vocês não são meus irmãos. É o que a pergunta aqui está colocando, querendo que a espiritualidade responda. Por isso que ela diz assim: todos os homens são irmãos em Deus. Quando nós começarmos a adentrar cada vez mais nesse processo de diferenciar, ou seja, de saber que realmente estamos aqui para ajudar um ao outro e tirar desse egocentrismo nosso a questão de irmão de sangue e nos colocarmos como irmãos de casa em espírito, e saber que todos nós somos espíritos e somos irmãos, aí nós vamos começar a melhorar mais a nossa situação. Vocês viram que quando nós restringimos essa questão para só colocarmos essa filiação nossa, essa qualificação, essa graduação de irmão, somente dentro da nossa família, aí muitas vezes olhando para o nosso irmão que é de sangue, e a gente diz assim: meu Deus, parece que eu não sou irmão dessa pessoa, parece que eu não sou irmão, porque são tão divergentes, brigamos tanto. Aí já eu conheço outra pessoa, tenho um amigo, conheço várias, às vezes eu não sabia nem de onde vinha, mas conheci hoje, numa conversa, eu já me declaro como irmão daquela pessoa. Meu Deus, tu parece, é o meu irmão, porque a afinidade foi tanta que já classificou como irmão. Então, quando nós começarmos a ver que todos nós viemos da mesma situação que é Deus, aí vamos começar a quebrar mais ainda essa questão de orgulho que temos dentro de nós, a questão de egocentrismo que temos dentro de nós, e vamos começar a olhar para cada um que está ao nosso redor, e até mesmo nossos irmãos que é de sangue, vamos olhar e vamos ter mais compaixão, vamos ser mais sensíveis com aquelas pessoas, vamos começar a perdoar mais, vamos começar a refletir naquela proposta de raiva que tivemos para com o outro, e vamos começar a dizer assim: não, é o meu irmão. Porque você já viu quando a gente se coloca, quando a gente é o nosso irmão de sangue que falamos, quando a gente fala assim: é o meu irmão, eu estou com raiva, morrendo de raiva, mas quando fala é meu irmão, já dá aquela quebra, não é? Tem aquela quebra, a gente já sente assim: não, peraí, eu vou ter que pensar um pouco. Imaginemos se a gente faz com todos que estão ao nosso redor, com todos, sem distinção. Se a gente faz isso, imagina como vai ser melhor a nossa vida em paz. Hoje eu vi uma questão da paz, que é a teoria da paz, que se diz o que é pacificação. Pacificação é a gente estar em paz e começar a irradiar isso para todos que estão ao nosso redor. E o que Kardec coloca nessas duas questões aqui é que nós comecemos a olhar a todos que estão ao nosso redor como família mesmo, porque a gente vai começar, eu acho, a transformar a nossa realidade. Às vezes às vezes a gente fica muito angustiado, nós às vezes ficamos deprimidos, às vezes ficamos com ânsia de resolver as coisas e não conseguimos, porque eu olho para aquela pessoa e vejo que ela está fazendo algo de ruim comigo, mas só que ela não é meu irmão de sangue. Então eu crio um rancor, crio ódio daquela pessoa e não sigo em frente. Mas quando eu olho para aquela pessoa e vejo que ela é meu irmão,
em Deus, como foi que a espiritualidade colocou aqui, nós começamos a transformar as nossas realidades. Eu acho que o livro dos Espíritos traz isso para nós. As perguntas necessárias que nós temos dentro de nós para ser respondidas. E a gente precisa responder essas perguntas que estão dentro de nós. Por que eu estou sentindo tanta raiva daquela criatura ali? Por que eu estou com tanto rancor desse outro aqui? E por que eu estou com raiva de mim mesmo? E por que eu estou me vendo em um ambiente que eu acho que não é que eu estou ali? Onde não é para acontecer isso. É difícil, muito difícil. Eu sei, nós sabemos, porque somos ainda cheios de sentimentos que precisam ser transformados. Imagine qual é para vocês, aqui que estão aqui comigo presencial, que está online, para vocês, onde é que temos mais dificuldade? Onde é que temos mais problemas? Não é na família? Não é na família? É na família. Não tem outra instituição que diga quem tem mais problema. Porque se você for para o seu trabalho e você diz assim, meu Deus, eu tenho tanto problema com aquele povo que trabalha, mas quando você olha, não tem não, porque você só tem só uma pessoa praticamente, um ou duas, o restante, todo mundo está ali. Depois que você termina o trabalho, você vai para onde? Para casa, e o seu trabalho fica lá. Depois você volta para o seu trabalho, você pode transformar, porque você pode pedir para sair, você pode querer trabalhar em outra coisa, mas a sua família, você pode mudar? Não vai mudar, porque não vai deixar de ser família. E por que não vai deixar de ser família? Porque todos nós viemos de Deus. Então a gente tem que pensar isso, não é somente com a nossa família que a gente veio encarnado, não. Nós temos que pensar isso com toda a nossa família ao redor. E isso é um trabalho de formiguinha muito grande, porque quando você chega numa fila de um banco, que vê aquela turma querendo passar na sua frente, e você querendo externalizar aquilo aí, você começa a ficar com raiva de todo mundo, aí você olha para todo mundo e fala assim, não, mas se eu estou com problemática, essas criaturas que são meus irmãos também devem estar. Se está dentro de um banco, está querendo resolver as coisas, com certeza. Em um hospital, em um supermercado. Então, que essas duas questões trazem para a gente isso, essa reflexão. Para poder olhar para todos que estão ao nosso redor, realmente como família, realmente como irmãos. A palavra é essa, irmãos. Todos nós somos irmãos. Independente se a gente veio de uma mãe ou não, mas viemos de um único Deus. Logo, esse Pai é de todos nós, e não somente do Gerson aqui, e não somente de cada um de vocês, Ele é Pai de todos. Então é isso que a gente vai fortalecer cada vez mais nessa questão, que a primeira parte do livro dos Espíritos traz, que se fala da criação. E nós vamos adentrar agora ao Evangelho, que fala das perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. E quando a gente fala isso, aí vocês relembrem da questão que a gente falou aqui agora, da questão dos irmãos. Quando a gente fala da questão de pessoas amadas, a gente só vem, a nossa mente só leva para onde? A perda lá de pessoas amadas da família que estamos encarnados, né? Mas quando a gente tende a pensar mais ainda abrangente, nós vamos ver que temos amigos, temos pessoas de trabalho, que trabalham bastante tempo com a gente, pessoas que eu conheci, ou que era de outra família. Então, todas essas pessoas, para nós, vão ser pessoas amadas. Quando a gente começar a internalizar essa questão de irmãos. E essa questão de mortes prematuras. No Evangelho,
que está essa colocação é no capítulo 5, item 21. Esse capítulo é o capítulo que se fala dos bem-aventurados aflitos. Eu vou falar para vocês, é o maior capítulo que tem do Evangelho, segundo o Espiritismo. Mas, para mim, eu falo que é o meu xodó, porque já está a própria palavra está dizendo, né? Bem-aventurados aflitos. Então, nesse capítulo vai encontrar várias situações onde nós podemos rever situações que são conflitantes para nós, que a gente tem essa aflição de resolver, que nós passamos no nosso dia a dia. E uma dessas situações que a gente passa na nossa vida é a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras. Na questão, deixa eu pegar aqui. Bom, no item 21, ele fala o seguinte: quando a morte vem ceifar vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que vieram longos anos plenos de uma decepção, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Aí vem uma questão que ela coloca aqui, uma pergunta: por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Porque quando acontecem essas situações, nós começamos a avaliar a justiça divina de Deus pela nossa, por conta de nós, pelo nosso egoísmo. Porque quando nós queremos e dizemos, queremos que a pessoa que está ali, ela não morra, ou ela não desencarne, é porque a gente tem que olhar toda a situação. É difícil, não é fácil. A gente sabe muito bem disso. Já tive algumas perdas na minha família. Hoje eu entendo melhor como é que isso acontece. Mas que nós possamos ver essa questão da perda, não como algo que é de sofrer para a pessoa. Porque imagine, se nós acreditamos que existe um lugar melhor, que é para onde essas pessoas que nós amamos vai, então por que, se aquela chegou a hora daquela pessoa desencarnar, a gente quer que ela fique aqui? Se para onde ela vai é muito melhor do que aqui. Não é um egoísmo nosso? Quando eu li essa parte, realmente a gente começa a ver que é um egoísmo nosso. Porque se eu amo aquela pessoa e ela vai para um lugar melhor, e eu sei disso, e ela vai estar feliz, ela vai estar livre dessas amarras que nós temos, porque enquanto encarnado nós temos várias amarras. Aqui, no momento, estamos amarrados a várias situações que a gente passa por sofrimento, a gente passa por decepções, a gente passa por raiva, a gente passa por desastre. Aí vai para um local onde não tem praticamente nada disso. E ainda tem uma coisa: nós sabemos, e saiba disso, que não é para sempre que vocês vão ficar, que a gente vai ficar separados. Nós vamos nos encontrar e vamos estar nesse local feliz. Aí, quando nós começarmos a internalizar cada vez mais que
a morte ou o desencarne dessas pessoas amadas, chegou o momento e é necessário para ela, e que ela agora está num local melhor, e nós, como aqui ainda, tivemos a consciência de dizer, sim, eu não estou dizendo para vocês não ficarem tristes, não ficarem saudosos. Eu estou dizendo para vocês que nós temos uma outra opção, temos várias outras opções para transformar essa dor, dessa perda, dessa pessoa amada, transformar essa dor em saudade e memória afetiva que ajude a essa pessoa, que ajude a todos nós e até ajude a você mesmo. Quando nós se tiramos esse sofrer penoso, dizer, meu Deus, não vou viver mais sem meu pai, minha mãe morreu, meu pai morreu, ficar naquela lamentação o tempo todo, meu filho, meu irmão, aquele amigo, a gente fica naquela lamentação o tempo todo. Tudo bem que a gente tem um período que nós temos, que é o luto, que realmente isso é aceitável, mas que esse sentimento se transforme em uma saudade benéfica. Sabe por quê? Porque tem uma coisa, da mesma forma que você aqui está amando aquela pessoa que desencarnou, que você ama aquela pessoa que desencarnou, lembre-se, aonde ela está, ela também te ama. Ela também te ama. Então, se ela tem onde ela está, ela também te ama. Então, quer dizer que ela vai estar sofrendo também, por fato de ter deixado você aqui. Agora, imagine duas energias de sofrimento. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar, se ela vai ficar somente menor, ela vai ficar bem maior. E isso vai envolver não somente você, começa a envolver a família, começa a envolver a ausência que está ao nosso redor. Quem é casado, às vezes envolve o seu cônjuge, envolve aquela pessoa que está do seu lado. Eu já vi situações acabarem por causa dessa tristeza dessa pessoa ser tão incisiva que não conseguiram. Ela não conseguiu se desvincular. Então, ou seja, é uma coisa boa? Não. Agora que você consegue transformar em saudade, aí a outra pessoa, a pessoa que desencarnou, vai também começar a sentir saudade. Porque aqui, enquanto encarnados, ainda somos limitados. Mas lá, no plano espiritual, é ilimitado as sensações. Então, se a gente sente aqui, imagine, pode calcular, se aqui nós sentimos esse sofrer e a gente sente com essa muito forte, imagina lá, que lá é só sentimento, só emoção, só energia. É muito maior a dor. Eu lembro, eu tenho aqui um caso da minha avó. Eu disse, eu só vou usar a sua historinha lá para poder contextualizar mais um pouquinho isso aqui que a gente está falando. Vovó ficava muito saudosa nessa questão com a mãe dela. Muito saudosa, ela chorando. Toda vez que falava, começava a chorar, e a gente falava, vovó, a minha vida está bem. Vocês acreditam que teve a minha bisavó já destituída, já transformada no plano espiritual? No sonho, vovó foi dormir nesse dia, aí sonhou com a mãe dela. E a mãe dela dizendo para ela, minha filha, não sofra mais desse jeito. Bem claro desse jeito. Eu estou bem no sonho. Eu estou bem, não sofra mais desse jeito. Porque quando você sofre desse jeito, eu sofro demais aqui. Aí a vovó no outro dia, ela acorda e vai de manhã, ela fala pra gente,
nisso aí eu peguei, né? Tá vendo, vovó? A minha bisavó precisou vir para dizer para a senhora que a senhora não sofra mais dessa maneira. Ela quer que a senhora sinta essa saudade. A senhora não vai deixar de esquecer. Ninguém vai esquecer o ente amado, não, gente. A forma de você deixar de, eu vou estar sofrendo é porque eu vou esquecer aquela pessoa. Não! Você vai tornar cada vez melhor a sua vida, porque você vai seguir em frente. E o espírito que desencarnou também vai seguir em frente. E vocês um dia vão se encontrar. Vocês vão se encontrar. Não tem para onde ir. A questão anterior que a gente falou do livro dos Espíritos falou para quê? Todos os espíritos vão seguir para o mesmo fim. Que não tem um fim, mas que vamos chegar na plenitude. Todos nós vamos estar espíritos puros, espíritos felizes. Logo vamos estar todos juntos. Se nós começarmos a internalizar cada vez mais esse sentimento, essas informações que Jesus nos traz no Evangelho dele, realmente, eu acho que a gente vai resolver assim muita coisa na nossa vida. Muita coisa na nossa vida. E aqui ele coloca outra questão que diz assim: de que esperanças falais? Quando ele coloca no Evangelho, ele diz que as mortes prematuras, e essas mortes prematuras, ele fala assim, quebrou a esperança. A gente fica se lamentando muito, né? Às vezes com um bebê que nasce, passa alguns dias e ele vem a desencarnar. Uma criança, um jovem. Por quê? Vocês já se pensaram, a gente se compadece demais. Realmente, a gente se compadece demais. Mas a gente, lendo esse Evangelho e refletindo e vendo as intuições e colocando aqui para vocês, até o próprio tem uma reflexão do Espírito que se chama Miramês, que ele fala de diversas situações do Livro dos Espíritos, e ele até coloca sobre essa situação. É porque nós somos apegados tanto à matéria ainda, nós somos apegados tanto ao corpo físico, e que esquecemos as diversas dificuldades que esse corpo físico ainda nos coloca. Vou colocar uma situação para vocês aqui. A gente vê aí, acontece isso muito. Uma criança vem a desencarnar. Pode ser qualquer tipo de situação. Ela desencarnou. A gente coloca aqui, nossa, que pena. Essa criança desencarnou. Tão nova. Vamos botar uma idade, 10 anos. Tão nova, são 10 anos de idade. Tinha tanto pela frente, tanto para poder fazer, e ela veio a desencarnar com 10 anos. Vocês já se imaginaram o seguinte? Agora a gente coloca aqui, que a gente vê aqui. Vocês vão imaginar se essa criança fosse percorrendo e ela viesse mais para frente a sofrer um acidente e ela ficar acamada o tempo todo, ou perder alguns membros. Também mais para frente essa criança viesse a se transformar numa pessoa que não fosse boa. Também viesse a contrair vários tipos de situações na sua vida e ela não fosse feliz. Então, eu estou dizendo coisas mais difíceis. Aí também, imagine, essa criança, ela viesse a desenvolver, a ter a sua vida, mas é uma criança infeliz. É uma criança que não conseguiu, na forma adulta, ela se desenvolveu como é, e ela está aí. Mas só que quando ela desencarnou, com uma idade de 10 anos, que a gente acha que foi uma quebra, esse espírito você acha que foi para onde? Aí é onde eu venho expor aqui para vocês e o que o Evangelho trouxe para mim. Esse espírito, quando desencarnou com 10 anos, que era só a carne, ele foi para um lugar melhor.
esse espírito, ele está agora se desenvolvendo muito melhor do que se ele tivesse encarnado. Porque aqui, quando nós estamos, é uma realidade. É uma realidade que tem que ser claro. Aqui muitas vezes é um pouco duro a gente falar esses processos que vêm a cometer na nossa vida, mas a gente tem que agir com a realidade para poder nos consolar e a gente também consolar o outro, o próximo. Porque quando a gente olha para uma perda, uma morte, de forma mais ampla, mas não olhando somente para aquele corpo físico, mas olhando para o espírito, e sabendo que aquele espírito vai para um lugar melhor, e ele se desenvolve, e ele é feliz naquele local, a gente tem que sair dessa mesmice de estar apegado tanto e começar a se transformar as emoções. Porque imagine, nós estamos aqui, imagine vocês mesmo, todos nós aqui, porque eu olho para mim enquanto encarnado, não é que eu queira morrer agora não, sabe? Mas eu estou colocando aqui, eu estou encarnado aqui, mas eu passo por diversas dificuldades. Vocês são o tempo todo felizes? Você, porque eu não sou o tempo todo feliz. Eu não estou o tempo todo feliz. Na minha mente eu quero várias coisas aqui. E na maioria, até quando estava estudando, eu fiz uma lista das coisas que eu queria. E dessa lista, eu acho que assim, emoções realmente foram pouco. O restante eram coisas. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter um emprego melhor, eu quero comprar roupas, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ter uma moto melhor. Minha gente, quando eu me deparei, eu falei, meu Deus, eu estou numa situação que é de sofrimento, de angústia, porque toda vez que eu consigo algo, eu fico bem, mas eu quero algo de novo. Aí quando eu tiver no plano espiritual, eu não vou precisar dessas coisas materiais. Eu só preciso dessas coisas materiais aqui agora para poder eu entender que eu não preciso. Eu estou aqui, nós estamos aqui para aprender que nós não precisamos disso aqui. Por isso que a gente vai reencarnando cada vez mais. A gente reencarna quantas vezes é necessário, porque a gente ainda é apegado. E quando olharmos para esses desencarnes, nós temos que ver eles de forma que isso é necessário e que a gente pode transformar a nossa dor de pertencer, de agarrar, de ficar, de querer, em saudade, em amor pelo aquele espírito, de olhar para aquela pessoa que desencarnou e olhar, e agora veio na minha mente meu avô, olhar para aquele caixão, aquele corpo físico, e depois eu agora perceber o quanto o espírito dele está me ajudando. E agradeço a ele muito, porque já várias vezes eu senti a presença dele. Por quê? Porque eu desprendi, a gente desprende, a gente queira. Eu vou obrigado por me ajudar enquanto o Senhor estava aqui encarnado, em todas as situações da minha vida, na minha faculdade, fazendo isso. E agora o Senhor está me ajudando, deixando o meu coração mais emotivo, mais feliz. Quando eu me deparei com essa questão do Evangelho, que foi colocado para mim, né? Que é a questão das perdas de pessoas amadas e mortes prematuras, é um assunto muito difícil, por conta do nosso apego. E eu estava, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? E eu quero falar sobre isso para que a gente consiga internalizar no nosso íntimo, internalizar na nossa mente
e sabia. Você, eu. Nós não somos essa carne aqui, não. Nós somos espíritos. Espírito que estamos aonde? Num corpo de carne, momentaneamente. Nesse instante. Mas que meu espírito, ele transcende, ele é infinito. Por isso que nós chamamos da doutrina espírita, do espiritismo, de o Consolador prometido. Eu quero internalizar cada vez mais isso. E eu entendo cada vez mais isso quando Jesus disse que iria mandar o Consolador prometido. Ele disse que iria mandar, ele não disse que ia vir. E a gente às vezes interpreta assim como Jesus vindo de uma forma material, de corpo, né? E ele nos deixou todos os ensinamentos para podermos nos transformar cada dia mais. E o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo veio para isso. A gente fala que é a terceira revelação. Por que a terceira revelação? Porque se trata exatamente do que a gente precisa conhecer cada vez mais. O que é que a gente precisa cada vez conhecer mais dentro de nós? O nosso espírito. A pergunta que eu vou colocar para vocês: vocês se conhecem mesmo? Vocês já tentaram adentrar dentro de vocês e dizer assim: como é que é meu espírito? Como é que eu sou realmente? Porque eu sou agora aqui desse jeito, mas tem vários pensamentos que passam na minha mente que eu me deparo e falo assim: meu Deus, por que eu estou pensando isso? Seja eles bons, seja eles ruins. Vocês já se pegaram a pensar dessa forma? Porque eu já me pego várias vezes. Meu Deus, por que eu estou pensando isso agora? Porque veio esse sentimento agora? Porque eu nunca vi aquela pessoa ali, eu estou sentindo raiva dela. Então é essas situações que vai fazer com que nós nos transformemos mediante as perdas que nós vamos passar. Saiba, nós vamos passar por perdas ainda. Se não passamos agora, mas vamos mais para frente passar. A palavra tinha que ser um pouco dura, né? Mas me desculpem. O processo é que a gente tem que ser falado essa situação, porque a gente só vai ser consolado. Nós só consolamos, ou a gente nos consola, quando a gente sabe, quando nós conseguimos entender, quando nós tiramos essa ignorância de dentro de nós. Porque quando a gente se desespera e as coisas depois vão acontecendo, a gente vê que a vida não para. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma perda na família, no jeito, já. Vamos dizer, na nossa família que estamos encarnados, já tivemos, já. Mas vocês estão aqui. A pessoa que desencarnou está enterrada, o corpo e o espírito no plano. Mas deixamos de viver essa encarnação, a gente não consegue. No outro dia a gente tem que fazer essas coisas, não tem que fazer? A gente tem que fazer as coisas. A gente volta para o trabalho, a gente volta para cuidar da casa, a gente volta para a nossa família, a gente volta para tudo. Foi isso que eu falei para a vovó. A senhora está até hoje, a senhora vai completar, ela já tem 80 anos, já tem mais de 80 anos, 81 se eu não me engano, 81, já tem 81 anos, e a senhora ia desencarnar minha bisavó já faz mais de 30 anos. Faz mais de 30 anos. E a senhora criou todos nós. E a senhora está aqui ainda criando a vida. E a senhora viu que a senhora já percebeu isso? Que a senhora está vivendo
pessoa está vivendo e a vida está passando. A senhora percebeu isso? Aí foi quando ela, graças a Deus, faz tempo, tá, gente, que eu estou voltando. Ela fala mais alto. Foi tanto que quando ela veio a perder o filho dela, meu tio, eu pensava que ia ser mais forte. Foi forte, porque ela perdeu um filho. Como mãe, né? Perdeu um filho. Mas ela conseguiu. Eu vejo ela mais serena, ela mais consciente. Ela fala do filho, mas ela não fala mais com aquela dor. Ela fala mais saudosa. Meu filho está no local melhor, né? Tá bom. Graças a Deus por isso. Então, que nós possamos cada vez mais adentrar no conhecimento para tirar esse véu dos nossos olhares, para tirar essas tristezas rancorosas dentro do nosso coração e transformar em saudades nessas pessoas que se foram enquanto carne, mas que estão ao nosso redor. Vocês acham que a família de vocês espiritual, que quando desencarna, ela não vai estar ao lado de vocês? Vai estar ao lado de vocês. A mãe que perde um filho, esse filho vai estar ao lado dela. Porque eu já vi algumas vezes, a mãe perde o filho, mas ela chora. Aí quando olha para o choro, daquele acalento, ela recupera um pouco e ela nem sabe por quê. É o filho que está ali do lado, que fez preencher aquele momento que ela estava. A mesma coisa somos todos nós com a espiritualidade que perdemos, que são os nossos, que são as pessoas amadas, que a gente diz, que são as pessoas amadas. São essas situações que a gente tem que prestar atenção ao nosso redor e começarmos a nos consolar, saber que o plano espiritual é muito maior do que nós pensamos e que nós somos espíritos e que esse corpo de carne aqui, ele realmente se acaba. Ele se acaba, gente. Se ele não se acabasse, a gente não envelhecia. Olha só, a gente vê um bebezinho, nasce aquela criancinha, e quando vê, a gente vai falar assim, meu Deus, já está desse tamanho, não é? A gente olha para o filho, quando olha o menino está desse tamanho, quando depois está do teu tamanho. Aí quando olha para nós mesmo, a gente está com certa idade. Aí olha para a idade que nós estamos agora. Aí vocês acham que o corpo está o quê? O corpo nosso, ele vai se acabando. Ele não vai ficar para sempre, mas que vai ficar para sempre é o nosso espírito. E isso é consolador demais. E isso é maravilhoso. E isso é forte, porque quando nós entendemos que o nosso espírito, ele é infinitamente de possibilidades. Aí a gente vai ver que a justiça divina que é colocada aqui, ela não vai ser questionada mais. A gente não vai questionar mais Deus. Por que Deus eu perdi? Por que fulano morreu desse jeito? Por que me deixou desse jeito? A gente não vai mais questionar Deus. Essa é a pergunta aqui, né? A gente não vai mais avaliar Deus. A gente vai começar a ter gratidão. A gente vai chegar num momento que vai até agradecer pelaquela situação que aconteceu. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer gradativamente. Eu vou ler o último parágrafo, que esse último parágrafo praticamente é um manual para a gente aplicá-lo no nosso dia a dia. O último parágrafo diz assim: vós que compreendeis a vida espiritual
escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedires a Deus para os abençoar, sentirei em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Vocês viram? O último parágrafo diz: quando nós começarmos a compreender realmente que a nossa vida ela é espiritual, nós vamos enxugar as nossas lágrimas e vamos nos consolar de todas as perdas que tivemos ou que no caso vamos ter. O Evangelho de hoje traz essa temática mais forte, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais entender que Jesus veio para nos mostrar isso. Veja como foi a morte dele, mas veja como foi que ele aceitou. Veja como ele nos ensinou e veja como ele foi para aquele Calvário. Ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi condenado. Mas o que é que ele fez? Ele aceitou, porque ele sabia que a vida não era aquele corpo de carne que ele tinha ali, não. Ele sabia que a vida espiritual era muito melhor. E ele nos mostrou isso desencarnando daquele jeito. Então, que exemplo maior nós temos de como é um processo de vir a perder uma pessoa amada? Nós perdemos a pessoa, o nosso irmão mais que nos cuida de nós aqui o tempo todo. Então, que possamos, no dia de hoje, acalentar nossos corações de forma tranquila, de forma amorosa, de forma branda, de forma paciente. É paciência, de forma paciente. Peça a Deus paciência, peça a Deus conforto, peça a Deus que te dê conhecimentos cada vez mais das situações, das perdas que você, eu, todos nós iremos ainda estar passando, para podermos estar cada vez mais tranquilos na vida, que é o plano espiritual. O Evangelho de hoje era esse. Muito obrigado e boa noite. Então vamos agradecer o nosso irmão Jefferson por suas palavras. Elas possam tocar os nossos corações, os nossos pensamentos. E a gente vai fazer agora a nossa prece final para a gente ir para o trabalho em paz. Então, quem assim desejar, fechar os olhos novamente e agradecer a Deus, a Jesus Cristo, da toda a espiritualidade que se encontra, eles possam fazer fluir nossas mentes e nossos corações os sentimentos bondosos que alimentam a nossa fé e a nossa paz durante essa nossa vivência. Que os espíritos familiares, amigos, que torcem por essa nossa caminhada, torcem pela nossa vitória, o nosso aprendizado, as nossas conquistas desse mundo, eles possam sempre permanecer do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todos os males. Senhor Jesus, Mestre amado, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente vai se dirigir para a sala do Paz,
E você que nos assiste também pelas redes sociais, a gente tem o passe virtual, está no Instagram. Você pode também estar tomando o passe depois que terminar a transmissão. Muito obrigado.